Existe limite pro humor? Galera, tá começando mais um Zona de Conforto. Onde a intenção é sair dela. Nós fizemos esse vídeo porque muitas pessoas falaram com a gente no Instagram e tá acontecendo muitas coisas na sociedade relacionado a até onde vai o limite do humor. Então já aproveita e se inscreve no canal pra você receber todos os vídeos que a gente postar e ativa o sininho que é pra você também receber a notificação. Fica a dica, galera, então vem com a gente. Bom, para início de conversa, a gente precisa definir algumas coisinhas. A primeira delas, o que é humor? Humor significa a disposição do ânimo de uma pessoa, ou a sua veia cômica. A sua veia cômica, ela é sua, ela é única. Você é único no mundo. E tendo em vista que as pessoas são únicas, cada pessoa desenvolve o seu senso de humor. Ou seja, cada pessoa desenvolve a sua forma de ver o mundo. É isso aí. Sendo assim, por definição, o senso de humor, o estado de espírito do indivíduo, como ele se sente emocionalmente e psicologicamente diante ao mundo. Conhecer-se, conhecer ao mundo, começa sempre internamente pela minha consciência. O humor, ele é uma chave fundamental para a gente compreender os costumes, a história e a religião das sociedades. Ele é vital, é uma condição vital do ser humano. É o senso crítico. É mesmo, é? Dito isso, agora trazendo pra nossa sociedade pra hoje em dia. O humor, eu escuto muitas pessoas dizendo que o humor tem que mudar, que não tá legal, que tá uma parada agressiva. Trazendo isso, não seria a sociedade que deve mudar para que o humor acompanhe a sociedade? Então, o momento econômico é de um humor mais chulo, de um humor mais rasteiro, que o nosso humor latino, nosso humor da comédia dell'arte, nosso humor de farinhas, de brincadeiras escatológicas, ele não era grosseiro, ele era feito assim, mas ele era de toda forma elegante. O humor, sendo único de cada indivíduo, o seu senso de humor é uma produção cultural. Toda a mentalidade, todos os raciocínios que o ser humano tem é produto da cultura e da sua vivência. Isso significa que para que haja uma mudança no humor, tem que haver mudanças na sociedade. É isso aí. Todo ser humano tem senso de humor, porque todo ser humano tem senso crítico e observa o mundo da sua forma. É isso aí. Todos os seres humanos, a não ser que sejam algumas culturas do Oriente, têm o direito de emitir a sua opinião. A livre expressão é o que constrói uma nação, independentemente da moeda e sua cotação. Deixa eu falar, filha da... A gente está querendo dizer aqui neste vídeo sobre até onde vai o limite do humor dentro de um ofício, que é o ofício de fazer comédia. A comédia é o uso de humor nas artes cênicas. Também pode estar presente em um espetáculo, história, ou até mesmo em um filme, que recorre intensivamente ao humor. De forma geral, comédia é o que é engraçado, que faz rir. Onde fazer comédia é um ofício, é uma profissão social, como dentista, médico, advogado, engenheiro, comediante. Que demais! E como ele é uma pessoa que lida com o público, assim como várias outras profissões, ele é um influenciador de pessoas, um influenciador de pensamentos. Olha que legal, olha que bacana. Diante a tudo isso, é importante a gente compreender que o ato de fazer comédia, o ato de ser comediante, é o ato de uma pessoa colocar o seu senso crítico, a sua opinião, o seu senso de humor, buscando que as outras pessoas deem risadas, que as outras pessoas se sentam em graciosidade, como diz o nosso querido Bem-vindo Siqueira, que as pessoas se sintam felizes. Que importa é se sentir bem, que importa é fazer o bem. Eu quero ver meu povo todo evoluir também. Então vamos lá, qual é o limite para você usar a sua opinião, o seu senso crítico, o seu senso de humor para você executar o ofício da comédia? Não sei. Um exemplo problemático relacionado a isso é o nosso querido Robbie Williams, que ele fez essa piada aqui, ó. And I hope Oprah's not too bummed about losing the Olympics, you know, that Chicago sent Oprah and Michelle, Brazil sent 50 strippers and a pound of blow. Wasn't really fair, you know? Exercendo o ofício de comediante, ele tinha o direito de dar a sua opinião política, o seu senso crítico, diante de uma situação da qual ele estava escolhendo como alvo uma outra nacionalidade. Por isso, liberdade de expressão é garantida pela lei e é um dos grandes privilégios da nossa vida. Porém, saber que as palavras ferem e destroem é fundamental na responsabilidade da imprensa e de todo cidadão que fala em público, ou que publica, ou que comenta. Este cuidado nós temos que ter.
E outra coisa, será que esta crítica dele é válida ou inválida? Será? Porque nós, brasileiros, percebemos que a nossa nação querida não utilizou da melhor maneira possível e não fez da melhor maneira possível, da maneira mais justa, mais ética possível, para conseguir que as Olimpíadas viessem para o Brasil. Não estou aqui para falar do que foi feito no meu governo e de como foi feito. Isto cabe ao tempo demonstrar. Vamos lá, 3 coisas. Primeiro, o Robin Williams estava querendo ofender o Brasil. Número 2, ele só estava exercendo a função dele e criticando a forma que o Brasil acontece e o que os políticos fazem aqui. Número 3, ele estava querendo só causar o riso. Qual dessas 3 opções você acha que ele queria? Comenta aqui embaixo. É importante vocês entenderem por que a gente está levantando esse questionamento, até porque a opinião é de cada um. Tem vários depoimentos de muitas pessoas que trabalham como comediantes e pessoas que não trabalham como comediantes, dizendo que a ideia de haver o politicamente correto, que é aquilo que coloca a sociedade de uma maneira condicionada... O politicamente correto é um saco, é um chato, é uma coisa inventada pelos americanos. Esta ideia, ela vai contra o ato libertador, que é trazer a consciência, trazer a luz, que é o ato de você pensar em dar a sua opinião. E pensar em dar a sua opinião é muito perigoso, porque o mundo julga também a sua opinião. É claro! São contrapontos, como aqui no Brasil tivemos os 2 últimos casos aí, com pessoas que tinham o ofício da comédia que foram Rafinha Bastos e agora, atualmente, é o caso do Danilo Gentili. Às vezes falta a boa vontade de interpretar. Conversando aqui entre a gente não pensou em defender ou criticar. Legal! A gente pensou em estudar o caso. O que é estudar o caso? É realmente reconhecer que ali são profissionais, mas até que ponto que eles exercem o ofício deles e que o humor deles, o ato de criticar deles vem para o bem social, vem para o bem das pessoas e até que ponto que o ato de humor deles pode ser feito de uma forma que possa desgraçar a vida das outras pessoas ou que possa expor as outras pessoas. Esse humor que se faz hoje é um humor de insulto, de ofensa, é em função da deficiência do outro. Aí se cai muitas vezes no racismo, no preconceito, aí se joga uma barata em cima da Laura Cardoso. A mulher merece respeito. Quem acha isso engraçado, jogar uma barata viva em cima de uma atriz idosa? E tem o Bem-vindo Siqueira, que já foi mestre dos Louros, é uma pessoa que eu comecei a estudar, que eu admiro, que ele no livro dele, Humor, Graça e Comédia, ele fala que o limite do humor é o limite da ofensa. O limite é quando eu não ofendo o outro, quando eu não ofendo, quando eu não agrido, quando eu faço com leveza, com educação. Você pode dizer tudo para uma pessoa, mas se você faz com leveza, educação, você diz o que você quiser, brincando, curtindo, e o outro sabendo que é uma sacanagem, que é uma brincadeira, que é uma trollada só. E traz essa ideia de contraponto, que seria um humor do bem e um humor negro, aquele que não traz o conhecimento, que não traz as graças, que não traz a luz. Julieta, por favor, humor negro. Humor negro. Humor que predomina os elementos absurdos, cruéis e horripilantes. Insiste no aspecto negativo, não ajudando na dissolução ou diluição das contradições da vida. Prevalece a realidade cruel revestida de risos. Há fatalidades que são possíveis de serem detidas, como piadas sobre doenças, deficiências, morte e etc. E em nossa visão, a gente percebeu que eles são 2 cidadãos que têm o direito de emitir a sua opinião, só que, como todo cidadão, tem direitos e deveres. E dentro dos seus direitos e deveres, eles têm que cumprir a lei, como todos nós cumprimos a lei. Qual o limite disso? A monja disse, eu concordo inteiramente. O limite disso é a ética e a lei. Isso não significa que a gente seja a favor da censura, mas a gente também tá querendo dizer aqui que não é a moda caralho. Ele tem toda a razão. Há responsabilidades a serem cumpridas como figuras públicas, como pessoas e como comediantes e humoristas. Nós não temos um raciocínio de criticar e nem elogiar a atitude deles dois. Nós nem conhecemos eles dois. A nossa opinião é em cima do ofício do comediante e do ato do comediante ter uma responsabilidade social mediante a expor a sua opinião e saber que a sociedade irá olhar para isso e julgar e também emitir as suas opiniões. É verdade.
No caso, são 210 milhões de brasileiros, fora os 7 bilhões de pessoas que tem no mundo dando opinião e raciocinando sobre até que ponto que aquele senso de humor teve bom senso ou não. Eu não vejo graça nenhuma nessa porra, mas eles dizem que é engraçado. É claro que a gente está passando por um momento de dicotomia. A nossa sociedade só vê as coisas como certo ou errado, ou bem ou mal. E vendo tudo dessa forma, de fato fica um pouco nebuloso. A pessoa tem dificuldade de ter clareza. Ninguém quer ver em que contexto foi dito. Se eu coloquei a palavra judeu, holocausto, não interessa o que ele disse. Ele disse judeu, holocausto. Desgraçado, nazista, vamos acabar com ele. O ato de você fazer comédia é exatamente você trazer o seu senso crítico para que busque a luz, a compreensão das pessoas. E as pessoas compreendendo, concordando e se identificando, elas conseguem chegar à graça. E chegando à graça, senso de humor e deixando a pessoa tranquila e calma, ela goza, ela ri. E rir é um ato de compreensão. Agora todas as peças se encaixaram. Se a pessoa não consegue se desprender da sua visão de mundo e não tem empatia pelo outro, isso serve para todo mundo, tanto para a pessoa que aprecia o comediante, quanto para o comediante que exerce uma função social, dá ruim. Perde-se o limite, porque não foi dado a essas crianças em casa limite. É uma geração sem limite, mas isso é a nossa época. Uma parada que me incomodou é que eu vi pessoas defendendo o Danilo, xingando pra caramba as outras pessoas, e eu vi pessoas contra o Danilo, xingando pra caramba as pessoas que estavam defendendo o Danilo. E a mesma coisa aconteceu com o Rafinha. Sim, e gente, não é necessário o xingamento e só um lado bom, um errado, um tem que morrer pro outro tá bem. Não dá pra conversar, não? Fica tranquilo, pô. Não dá pra gente analisar o que a gente pode melhorar dentro disso tudo? Já avisei que vai dar merda isso. Eu não sei dizer se o caminho certo é que se criem leis para que haja limites. Resumo, façam censura para limitar até que ponto que uma pessoa pode expor o seu senso crítico, independentemente se a pessoa é um humorista ou se a pessoa, quer dizer, um comediante no caso, ou se a pessoa é um cidadão comum que tem o direito de ter a liberdade de expor a sua opinião, o seu senso crítico. O humor, a ironia popular, a charge, o veneno, é uma espécie de arma contra quem a gente não tem mais nenhum poder. E eu acho uma questão que entra muito forte aqui é a questão do outro. Como é que o outro recebe essa coisa? Eu já vi piadas que pra uma pessoa consideraria aquilo como humor negro, não deve ser dito, e eu vi pessoas recebendo a mesma piada, que no caso ela era o alvo da piada e ela não se ofendeu. Na roda de capoeira, você já atropelou alguém? Ah, muitas vezes. O outro também importa nessa questão? Mas aí é covardia, porque tem gente, nem todo mundo tem a cadeira. Tem esse tipo de piada, é. Você censurar o humorista a dizer tal coisa, dizendo que aquilo vai ofender tal pessoa, mas você perguntou pra aquela pessoa se isso ofende realmente ela? Isso eu acho muito legal, porque eu acho que quando a gente fica assim, não brinca com ela não brinca com ela não. Não é assim não. As pessoas acham assim, nossa, ela tá numa cadeira de roda. Eu não posso falar uma coisa pra ofender ela. Mas às vezes, se você estiver mesmo brincando comigo, você não vai me ofender, você vai tirar uma risada de mim. Um exemplo claro é o Léo Lins, que está fazendo um espetáculo chamado Bullying Art. E é um espetáculo do qual ele cita várias pessoas e, além de tudo, ele brinca com o próprio público, levando a ideia de comédia, que as pessoas curtam aquilo e deem risadas, claro, escolhendo assuntos que para muitas pessoas não deveriam ser tratados de forma engraçada. E assim se caracterizaria humor negro. Mas para outras pessoas, esse humor é muito bem-vindo. E você deve curtir fazer isso. Eu penso assim, se eu não me zoar, alguém vai fazer. Então deixa eu dar risada disso. Cada pessoa tem o seu senso de humor. Agora eu saquei! Eu acredito que o seu senso de humor deve trazer coisas boas para a sociedade. Deve trazer energias boas para o mundo. Ah, agora eu entendi! E não que tragam coisas que façam o mundo ficar cada vez pior. Ou que ofendam as pessoas, machuquem as pessoas. Eu estou entendendo tudo agora. Eu também acredito que a gente tem que buscar o bem, trazer o bem pra sociedade, mas ao mesmo tempo eu não me sinto confortável de chegar pro Léo Lins ou pra qualquer outro comediante
frente e falar assim, olha só, não faz isso, você está proibido. Partindo do princípio de que aquilo traz um bem pra alguém. Fala pro professor fazer uma roda na ladeira, você vai ser a mais rápida. Ah, com certeza. Na ladeira vai ser rock and roll, filho. Aí eu viro, aquela mulher tá se sentindo super bem. Eu vou virar pra ele e falar, Léo Lins, para. Que importa é se sentir bem, que importa é fazer o bem. Eu quero ver meu povo todo prosperar também. Eu não me sinto confortável, mas a forma que eu gosto de fazer, que eu faria, é trazendo bem, visando bem pras pessoas. Empolgante. Nós, comediantes, imaginamos que a comédia é uma ferramenta, é um ofício. E esse ofício deve ser feito para o bem do povo. Até porque a comédia é uma arte popular. Se não tá trazendo pro bem, não traz, não faz. Eu não me sinto confortável de apontar e falar, olha, não faz. Não. Mas não é você que tá apontando. A pessoa que tem que buscar essa consciência. Sempre vai depender da consciência da pessoa. De julgar se ela tá trazendo bons fluidos pro mundo. Tanto quem tá exercendo o ofício da comédia, quanto quem tá apreciando o exercício de um comediante. Falou pouco, mas falou bonito. A partir do momento que a gente está num país democrático, que temos liberdade de expressão e que não há leis para dizer o que uma pessoa deve ou não dizer, a gente acredita que o remédio paliativo para o limite do humor é a consciência de cada um, é o chamado bom senso. É verdade. Tenham bom senso. Tanto o público quanto os comediantes devem ter bom senso. Tanto qualquer outra pessoa da sociedade, até porque a comédia e o ato de criticar, de ter senso de humor, não é uma propriedade dos comediantes. Todas as pessoas têm senso de humor e todas as pessoas podem produzir comédias. Quantas vezes, sentado numa mesa de bar, a gente já conversou com nossos amigos e deu altas gargalhadas, altas risadas. O bom senso é a chave certa. É empatia, rapaziada, é empatia. E aí, do meu coração, esse vídeo aqui foi até onde vai o limite do humor. Como todos os vídeos desse canal, esse vídeo aqui também tá aberto pra debate, cara. Então se você quiser, comenta aqui embaixo e a gente continua trocando uma ideia sobre esse assunto. E trocar ideia é muito importante, ter uma empatia no mundo, ter uma empatia por todas as pessoas e ter empatia conosco, para que nós possamos pensar mais sobre essa questão e pensar como vamos exercer a nossa opinião, o nosso senso crítico, o nosso senso de humor diante ao ofício de fazer comédia. Então se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo, porque isso ajuda a gente bastante, e compartilhe esse vídeo com seus amigos, porque é muito importante a gente continuar falando sobre esse tema. Exatamente, agradecer as pessoas que se inscreveram no canal, ó. Eita, nós, hein? E obrigado pelas pessoas que sugerem temas no nosso Instagram, a gente fica tão feliz, cara. Cara, a gente se sente aqui, próximo contigo. Eita, tá. E se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, porque aqui é arte pop total. Ô, galera, sai da zona! Aí trazendo pro contemporâneo. Contemporâneo de quem? Essa porra é atemporal. A pessoa vai ver daqui a 20 anos. A data tá lá. Trazendo agora pro contemporâneo do século XXI. Juninho. Como, por exemplo, as tragédias... Não é tragédia, caralho, as comédias. Porra, caralho. Embaixo, que é pra gente precisa debater esse assunto, a gente não, quer... que é pra gente precisa, que é pra gente precisa, foda. Au! Tô muito feliz. Ah, porra, travou bem bosta. Assiste até o final, meu querido, ou minha querida, ou queridos, ou sei lá quem mais você tá assistindo. Alô, ETs. Muito obrigado. Faltou alguma coisa, hein? É, porque falta... É tu, né? Você que puxa o arte para tu. É.